Estes que fizeram essas cenas que você está vendo agora em todos os lugares, que eu não tenho coragem de colocar aqui no meu canal, porque é um negócio absurdo, bárbaro, terrível. Todo mundo viu esses caras parabenizando Lula. E o senhor Lula traz um camarada como Maduro, que assassina e destrói o seu próprio povo, aqui com honras, e é gente boníssima, é meu amigão. E você vê esses jovens cretinos que foram inoculados por essa ideologia maldita aqui, fazendo esse tipo de coisa. Vejam só essa... Puta que pariu. É essa coisa aí. Os NPC é... Ai, caramba. Os NPC é um negócio de outro mundo mesmo, rapaz. Minha nossa. Cunhã aqui, ó. Toda alegre, toda alviçareira, Ô, sério mesmo. Não dá vontade de sair de casa pra mais nada. Só tem NPC, irmão. com as canelas de sabiá pra fora, aqui, e dizendo o seguinte: toda a violência, entre aspas, perpetrada por este grupo terrível, que oblitera mulheres, crianças, adolescentes, é justificada. Mostachinho grosso, Fim do superchatei Estado, R$2. todo o apoio... Olha essa merda, cara. Sério, tipo assim, mas que porcaria é essa? Isso aí. Será que é George Soros que tá financiando essa merda? Dessa gente pra sair na rua fazer umas bosta? Que porcaria é essa, velho? Mano, tipo assim, olha lá, e dando um sorrisinho. Será que ela entende? Será que ela consegue... Rapaz, será que ela sabe ir na padaria e pegar o troco certo? Pra comprar meia dúzia de pão? Hã? E uma baguete? Será que ela faz isso? Você consegue? Sozinha fazer isso? Rapaz! Este grupo terrível é o seu povo. Olha só aqui, que coisa mais linda. Ô, Você sabia que uma louco, pessoa como velho. você, se cair nas garras... Puta merda! Vai lá tirar uma fotinha dessa lá. Vai lá falar, ó, eu estou apoiando vocês, ó, essa aqui vai pro Twitter. Antes dela terminar de falar pra onde que vai, ela vai ver pra onde ela vai. Esta galera que está fazendo isso agora... O que vai acontecer com a senhora? Mas tem que ser, Hein? Com essas tem canelas... que ser muito burro mesmo, cara. Não é pouca, não. Isso aí é o cúmulo de uma burrice fantástica que foi colocada na cabeça do... Ah, vai tudo. Com essas canelas pra fora. Ah, O que vai acontecer com a senhora? Você acha que vai ter paz e tolerância com a sua Puta fotinha de perfil aqui merda, toda sensualzinha, hein? A IPCO, Partido da Causa Operária, parabeniza por este... Não tem palavras pra dizer o que esses caras fizeram, tá? E aí você vê que isso acontece ao redor do mundo inteiro. Olha só em Nova York, comemorando isso que você viu acontecer. Ou seja, eles se valem da liberdade, da democracia, da paz, do amor e da tolerância de um país capitalista. Olha os Gabriel caras, Colos chamando mandou de mim. R$6. Não, vocês não têm vergonha na cara. Xandal, Totalmente porque roubado. você faria se encontrasse o líder do Hamas que ficou rindo depois de saber que tal estudando mulheres e crianças? Irmão, uma situação como essa, cara, eu me conhecendo como eu sou por gente, se eu, não é nem o líder, qualquer um. Isso aí, irmão, isso é uma situação. Isso é uma pergunta que nem deve ser feita, né? Eu acho que qualquer pessoa minimamente lúcida, ela fica tão louca de ódio vendo uma coisa como essa que ela é capaz de até tirar a vida de alguém, né? Isso aí é um negócio. Isso aí é um negócio, né? Embaçado. Não tem como você não ficar extremamente revoltado e se deparar com uma cena dessa sobre o Sejam de alguém Alimento, causando mesmo um mal sobre como trabalho esse pra uma implacável, pessoa. Eu posso falar sobre E já você que não- trabalho e provo no Instagram Você não ter vontade de tomar uma providência, entende? 998 ponto de inter... É uma situação muito grave isso daí, cara. Por isso que eu falo, isso daí é uma coisa... É nojento demais. O mundo é podre demais. O ser humano é podre demais. Malvadão, para comemorar as cenas de brutalidade que nós vimos acontecer agora com crianças, mulheres, adolescentes. Everton Augusto Jimenez superchatei R$2. Dado tudo isso, vamos diferenciar? Vamos diferenciar, né? Importante. Agora, a pergunta é o seguinte: o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Escuta aqui, seu morfético. Você fica me olhando com essa cara de bosta. Fica me perguntando essas merda. Escuta aqui, entrevistador Cara, entrevistador. de merda. Não vou falar sobre isso. Eu tinha que fazer com essas bostas aqui. Eu tinha que soltar 2 bombas atômicas aqui. E destruir você, esses merdas que estão... Cala a boca, seu merda. Eu não terminei de falar. Seu sem mãe. Agora fica me olhando com essa cara de bosta. Acredita no urso que entrou no mar. Está vendo como são todos idiotas? Essa rodinha aqui, daqui a pouco acredita que suas mães evoluíram para um hipopótamo, porque come mais que o cu de caca. Caramba, esse aqui é formidável. Família sendo
Irmão, não dá pra falar, cara, que vem um negócio aqui na minha cabeça, entendeu? As coisas que eu vi vêm. Aqui, ó. No Canadá também, hoje no mundo militar, poxa, os caras no Canadá aqui, ó, comemorando, alegres. Pô, é legal, né? Vocês estarem aí em um país cristão que valoriza o perdão, a tolerância, a paz, não é verdade? Que legal que vocês estão aí comemorando, né? Toda essa barbárie que aconteceu. Em Londres, comemorando também, fazendo buzinaço, fazendo várias carreatas em comemoração ao terror que nós estamos vendo. Na Alemanha, comemorando também. Olha só que coisa mais linda e doce. O Rodrigo da Silva comenta o seguinte, e eu corroboro com o que ele falou aqui, concordo 100%. Quem defende este grupo terrível não faz política, não tem opinião, não está participando de debate, não pensa diferente. Quem defende este grupo terrível e seus atos, que nós vimos agora, é filho da puta. E a gente não deve esperar nada de filho da puta. Filho da puta é filho da puta. Coitada da mãe de um camarada desses aí, que tem nem culpa de ter parido uma desgraça desse na Terra. Mas quem já entendeu aqui, filho da puta não é uma ofensa à mãe, a genitora de um cão desse. É ofensa a ele. Filho da puta quer dizer que você é tão desprezível, você age de uma maneira tão asquerosa, que sua mãe só pode ser uma prostituta, porque você não tem honra nenhuma ao falar das coisas, né? Eu nem vou falar aqui dessa garota, né? Que os caras carregaram de uma maneira vil numa caminhonete, descobriram ela por causa de uma tatuagem que ela tinha na perna, uma coisa assim terrível mesmo, sabe, satânica mesmo, né? O Iago Martins comenta o seguinte, nossa, muito complexo esse conflito, eu não sei qual a melhor posição diante de um grupo que assassina idosos e sequestra crianças, me falta estudo, diz o jovem do Twitter. Mas, cara, não precisa ser muito inteligente não, não precisa ser muito inteligente não, agora muito mais inocente vai sofrer. Porque a resposta de Israel a tudo isso vai ser obliterar. Procurei não sabe o que é? Procurei no dicionário o que é obliterar as cidades desses camaradas. E muito inocente vai morrer. Gente que só quer viver em paz. E Lucas gente mandou que só 5 quer... reais. E aí, Xandão, qual a sua posição? Eu sou contra ambos os lados. Robertão Palmito famado. Eu sou altamente contra ambos os lados. Muita gente vai morrer, gente inocente. Já morreram muitas pessoas, esses desgraçados desses terroristas aí. Agora Israel vai retalhar, obviamente, vai ter mais baixas, infinitas pessoas aí morrendo. Eu sou contra tudo isso. Essa guerra aí, ela não precisaria nem acontecer. Se a ONU cumprisse com o seu papel, se a ONU fosse uma organização legítima, não fosse uma organização anacrônica, que não tem nenhuma razão de existir, se não fosse só para atender aos interesses dos Estados Unidos, não tem nenhum país que está preocupado com as pessoas, tá? Estados Unidos não tá preocupado. Davi Souzac fez vai superchat ter R$2. gente que vai morrer, se não Xandão vai. V. Lucas 21 a 20 a 38. Jesus está voltando. É que nem eu falei, eu como presidente, se eu fosse presidente do Brasil, o que eu faria é ajudar. João Senta Rebola Eu ajudaria as superchat pessoas que estão R$2. sofrendo, as pessoas Boa que não tarde, tem nada a ver Júnior com isso que Inés. estão sofrendo. Eu Bafo tentaria de ajudar de Juntex. alguma forma. Tamo junto. Isso é um absurdo, cara. Você tá louco, guerra. Quem fica... na verdade, eu não sei... Olha, sinceramente, eu não sei nem como as pessoas têm estômago pra ficar nessa coisa de que tal lado tá certo ou tal lado tá errado. Tipo assim, cara. Isso é guerra, cara. Âmbito de guerra não tem nada certo, velho. Em âmbito de guerra não tem nada certo. A guerra no mundo é premeditada. Essas coisas são controladas para que aconteçam num determinado momento. Isso daí não é obra do acaso. Não é como se dois países simplesmente tivessem se desentendido a ponto de um literalmente querer matar o outro. Não é isso. Não é assim, cara. O acaso não faz isso aí. Nog mandou Isso aí. R$5. Isso aí é coisa maior por A criação trás do Hamas disso. foi sustentada por Israel durante os conflitos da PLO. Serviços de inteligência sempre estão por trás de grupos terroristas. Exato, tem Quem se fode são sempre os Mano, inocentes. os caras ficam tendo a mente lavada, ó, durante anos. Vai tendo a mente lavada durante anos. Rapaz, olha essas coisas aqui que o Nando Moura tá falando, que estão fazendo com essas pessoas. Isso é coisa... É que nem o Nando Moura falou, eu concordo, é coisa satânica isso daí. Totalmente. Você acha mesmo que isso daí é uma coisa que surge do acaso? Você acha que uma pessoa simplesmente... Um grupo de pessoas, muitas pessoas simplesmente fazem isso porque estão entrando em guerra contra o país e é tudo obra do acaso, é um jogo de interesse. Isso já é... Isso não envolve só questão de geopolítica, questão de território. Tem mais coisas. É como eu falo. Do meu ponto de vista, essa coisa toda é orquestrada e vem sendo orquestrada durante todos esses anos. Isso aí é ridículo. Eu não conseguiria apoiar jamais nada disso daí, velho.
E é como eu falei, se eu fosse presidente do Brasil, o Brasil tem dos recursos que tem, claro, levando em consideração que isso aqui seria um país de excelência, com certeza eu ajudaria, estenderia o braço para as pessoas que estão sofrendo, de ambos os lados, tá? As pessoas que não tem nada a ver com isso, que estão morrendo, que estão perdendo parente lá, vai piorar tudo, porque daí a pessoa, ela perde um parente de uma maneira brutal, ela também vai querer lutar, aquele ódio vai contaminar ela, vai querer matar mais gente. Isso daí, cara, é uma chacina sem limites. É uma podridão. É o demônio batendo palma lá no inferno, festejando enquanto o pessoal tá morrendo, literalmente. Poder existir. Porque eles usam essas pessoas, usam hospitais, usam crianças, usam creches, usam escolas como escudos humanos para os mísseis que agora vão cair na cabeça deles, porque são covardes. O Brigadeiro, meu amigo Brigadeiro, comenta o seguinte: se você é da comunidade LGBTQIA+, RTV, 4K, não sei das quantas, e defende este grupo criminoso, saiba que se você estivesse lá, eles retribuiriam o seu apoio te jogando do alto de um prédio. O pior, o apedrejamento, ou ser enforcado, sei lá. O André Guedes comenta o seguinte: Mas a questão ainda vai além disso, porque mesmo que esse grupo desgraçado de terroristas apoiassem esses caras aí da LGBT que estão apoiando, essa coisa ridícula, satânica que tá acontecendo, não justificaria nada. Não justificaria absolutamente nem um pouco Globo do Sombrio apoio. Superchatei Na verdade, essas pessoas aí, elas têm a mente lavada. Tava com os Isso é pensamentos, óbvio, né? falava de que Elas, setembro, outubro pra frente as esses coisas seriam mais NPCs, complicadas, sentia isso e Jesus tá me chamando. Esses NPCs, eles não nem se defendem. Pelo contrário, eles acabam, eles prejudicam a própria vida. Afonso Defendendo o Alves, que Superchatei defendem. R$5. Então, Esses desgraçados do Amas decapitaram tudo mente mais de lavada. 30 bebês. é isso que o fanatismo religioso leva a pessoa. Não acredito em contos de fadas travestidos de verdades absolutas. Mas não é isso aí. Irmão, isso aí é complicado, cara. Tem a questão do fanatismo religioso também, só que dentro do contexto total de tudo isso que tá acontecendo, não é só fanatismo religioso, não, irmão. Uma coisa é fanatismo religioso, outra coisa é a verdade da Bíblia, enfim. A religião, é daí que surge aquela tese que eu falo sempre. A religião, assim como a política, o que houve com ela? Ela virou um instrumento de manobra. Ela serve justamente para dividir e conquistar a mente das pessoas. Anger Gamecendo uma superchatei de R$5. É isso que me quanto mais as fanatismo pessoas religioso estão leva a divididas, pessoa. Não acreditem em contos de fadas travestidos quanto mais da as pessoas verdade estão absoluta. divididas dentro de uma bolha, achando que estão defendendo a verdade sobre algo, sem ter noção do que estão defendendo, o que acontece? Maior é a possibilidade de dominância de território por parte de quem manda no território. Veja, o Brasil. Vocês acham que no Brasil é diferente? O Brasil é um país extremamente dividido. Esquerda, direita, enfim, política, futebol, religião, é dividido. Cada um tá numa bolha. Por que o Brasil não se desenvolve? Por que o povo não se junta e luta por aquilo que deveria lutar? É porque tá dividido. Povo dividido é igual a povo conquistado, dominância de território. Você deixa as pessoas amanhetadas ali. Cabo 70 superchatei Isso aí é real. uma coisa que tá acontecendo entre esses dois países que tem muito tempo. É desde que o mundo é mundo acontece essa porcaria aí. Então, o sistema tomou conta de tomar todas as rédeas necessárias para que chegasse nisso que chegou aqui agora, que tá acontecendo nesse exato momento. Cara, é o princípio do fim. Xenão, me responde aí, o que uma criança que sofre e morre na guerra criada por homens, por que Deus não evita o sofrimento dela? Nenhum religioso até hoje conseguiu responder. Não. Mas peraí, né, ô Juggernaut? Tem uma diferença entre responder o que você tá perguntando e aquilo que você considera como resposta ou não, porque você não considera nada como resposta. Todo o trabalho de um NPC e de um mascote é recusar uma resposta. Então, assim, você já tá perguntando, já você nem quer escutar o que eu tenho pra falar. Não vai mudar nada na sua vida. Pra você não tem resposta pra isso. Pra você, Deus é um ditador, ele é mau e as criancinhas sofrem porque ele permite que isso aconteça. É só até aí que vai o seu pensamento. Como que eu vou poder te dar uma explicação se o seu pensamento vai até aí? Não existe isso. Eu não vou te explicar nada, né? Embora eu já tenha explicado sobre isso aqui na live, né? Porque o argumento de um ateu, um cara que é ateu entre... Porque o ateu, olha, é uma coisa tão absurda que o cara, ele fala que é ateu, mas ele acredita na bola molhada, ele acredita nos deuses pagãos do Egito, ele defende um modelo todo que remete ao paganismo do Egito, ele nem sabe. Acaba que ele tem mais fé, às vezes, do que aquele que se determina cristão, que fala que acredita no Criador. Ele fala, não, eu sou ateu, mas o cara acredita no sistema, que é pagão. Então o cara, no final das contas, ele tem uma fé. No final das contas, até o ateu tem fé em algo. Pode ser algo corrompido? Ele vai ter fé naquilo. Só que ele nem percebe isso.
E pode ser até o seu caso, na verdade. Agora veja, simplesmente pegar isso tudo, né? Não saber nada do que é o mundo, do porquê que a coisa tá acontecendo do jeito que tá, não ter o conhecimento bíblico para entender isso, acaba resultando numa mente limitada como essa pergunta está me fazendo. Ou seja, não tem resposta para isso que você tá perguntando. Você não vai aceitar a resposta. Lobo Sombrio Superchat Tem. R$9,94. Se eu parto do pressuposto que Deus permite que essas coisas aconteçam, se o meu raciocínio vai até aí, não há mais nada que ser dito. Então você já está se colocando contra Deus. Você acha que Deus, então, é uma entidade maligna. Ele é o responsável por tudo. Ok? É a visão sua. É até onde sua visão te permite chegar. Né? Claro que a minha visão é brutalmente diferente. E eu acho que a visão de qualquer pessoa que lê a Bíblia também é diferente. Certo? Qualquer pessoa que busca aí um pouco de conhecimento. Eu não sou o dono da razão, obviamente, né? Eu não sou o maior entendedor de Bíblia, mas com tanto que eu li até hoje, me parece bem claro, tá? O porquê de tudo isso estar acontecendo. Poxa, tá escrito lá. Foi previsto há milênios. Eu acho que você deveria se questionar o seguinte: como que algo que está acontecendo agora foi previsto há milênios atrás? Você acha que isso daí passa apenas de um plano maligno do Criador? Fazer com que essas pessoas sofram? É isso aí, ô Juggernaut. É isso que eu tenho. Isso aí é o que eu tenho pra te falar. O que eu posso te dar é outra pergunta. Uma pergunta que, do meu ponto de vista, é mais interessante que a sua. Porque se eu te der uma resposta, você não vai aceitar. Você vai falar, isso aí é coisa sua porque você tem fé num Deus que não existe. Tipo, sabe? O que adianta? Tanta coisa que tá acontecendo no mundo, e é impressionante isso, porque tudo foi previsto na Bíblia, e as coisas vêm acontecendo como tá lá. Como é que a pessoa ainda não dá um estalo na mente dela, ela não fala, não, peraí, deixa eu tentar entender isso aqui, porque realmente tem alguma coisa nisso aí. Quando eu acreditava na Bíblia, vivia uma vida com medo de ir pro inferno, enxergando o mundo como algo ruim. Isso não é vida, amigo. Ah, então, o que você tá me falando aí? Você não é capaz de aceitar o mundo como ele é. Você não é capaz de aceitar a verdade. Você prefere viver na mentira. Você já é do demônio já, tá? Então, você se colocando nessa posição de não temer o Criador, de não entender que tem um livro com regras explicando o que é tudo isso daqui e como que deve ser a nossa conduta para que nós possamos ter uma vida plena, feliz aqui, agradável, não sermos escravos, você já tá do lado do demônio, ele já ganhou você, certo? Então, não tem mais também o que falar. Se você acha que viver a vida pra você é viver em libertinagem, é fazer qualquer tipo de coisa e não ter medo, não temer a nada, porque você é independente, né? Você é o cara, você é o bambambam, eu sinto muito. Porque existe uma coisa que se chama hierarquia. E isso serve pra tudo na vida. Você vai trabalhar numa empresa, tem hierarquia. Na sua casa, tem hierarquia. Relacionamento, tem tudo. Tudo tem uma hierarquia. O Criador estabeleceu a hierarquia. Se você não teme o Criador, você não vai entender o que é o mundo. Não entendendo o que é o mundo, ficando desse jeito aí, pensando que você tem que viver como um gado blue pill total, quer viver dentro da Matrix, ok, é uma opção sua. Agora, o que vier, você vai ter que aceitar. Depois não adianta chorar, tá? Porque, assim, eu acho que uma verdade dolorosa é, na verdade, infinitamente mais valiosa, não. Não tem nem comparação uma verdade dolorosa com uma mentira confortável. Eu detesto mentira, irmão. Entre uma mentira confortável e a verdade dolorosa, eu tô sempre do lado da verdade dolorosa. Vai de cada um. Vai de cada um. Agradecer porque mudei de vida. O mundo não é um lugar bom. O mundo, ele tem coisas boas para que você possa aproveitar seus momentos de felicidade com pessoas especiais para você. Lugares, coisas boas para você fazer. Mas o mundo, quando a gente usa a expressão o mundo, a gente tá falando do sistema que controla o mundo. O sistema que domina essa terra é satânico. Se você não entende isso, você não enxerga isso ainda, você tá dando um passo a mais para ser condenado. De tabela. Sombrio, porque não tá buscando o conhecimento que deveria buscar. Tá? Então assim, pra gente aí e uns a pessoa não precisa concordar com essa visão aqui que eu tô passando. A pessoa não precisa nem sequer concordar com a Bíblia. Mas eu acho que pelo menos antes de você tirar essa conclusão aí, achar que você não deve temer o Criador nem nada, você deveria ler a Bíblia. Porque pelo menos você vai poder falar assim, ó, eu vivo a minha vida desse jeito, pra mim é melhor viver assim, eu já li a Bíblia, eu já tirei minhas conclusões. Pelo menos você foi lá e leu. Agora, o duro é ficar dessa forma sem ter um conhecimento, entendeu? Isso daí é tiro no seu próprio pé, como eu tô falando. Do meu ponto de vista, você tá dando um passo a mais pra se lascar lá na frente, cara.
Porque é maior, isso tá mais do que evidente que o mundo tá passando por um momento muito específico, que foi previsto lá na Bíblia. Não tem como, olha, a gente tá vendo aqui as pessoas, olha só, nem lendo a Bíblia, só dos vídeos que eu vi aqui hoje falando sobre essa guerra, você já percebe. Você percebe que tem algo acontecendo. Isso não se trata de uma mera guerra. Veja as coisas que vieram acontecendo durante esses anos e agora uma guerra como essa. As coisas, esses sinais, essas ocasiões em que ocorreram essas coisas, não é obra do acaso. Eu acho que até pra uma pessoa que não tá habituada nem ler a Bíblia, nem nada, mas sei lá, ela percebe que tem alguma coisa esquisita acontecendo, entendeu? Não sei, né? Vai de cada um, pô. Eu prefiro sempre temer a Deus e é como eu falei, eu prefiro a verdade que seja dolorosa. De R$5. Vivo minha vida com valores morais e éticos. Apenas parei de imitar Jesus. Não fomos colocados nesse mundo para ficar imitando ninguém. Mas aí é outra coisa. Imitar Jesus, ninguém vai fazer isso daí, tá? Ninguém consegue imitar Jesus. Jesus era Jesus, ele era perfeito. Ninguém vai conseguir. O que você tem que fazer só é arrastar o exemplo. É isso que você precisa. É entender qual foi o exemplo do que ele quis passar e praticar o que você puder praticar na sua vida, o máximo que for possível. Isso sim. Porque não adianta você querer imitar, você não vai imitar Jesus, pô, não tem como. Não tem como. Ninguém de nós é capaz de fazer um negócio desse, irmão. Seria até uma blasfêmia isso, na verdade, né? Mas, enfim. Isso não significa que você não tem que melhorar, que você não tem que temer o Criador, que você não tem que entender, pelo menos ter uma percepção mínima do que tá acontecendo e tal, pra tirar suas conclusões com clareza, pra não acabar dando tiro no próprio pé, entendeu? Eu acho isso. Agora, cada um é cada um também. Se ninguém quiser ver sobre nada também, isso aí, ninguém é obrigado. Todos nós teremos que pagar de alguma forma por tudo que a gente fez aqui, pelas nossas visões, pelas coisas que nós conspiramos a nosso favor, contra... Enfim, tudo que a gente fez aqui nessa terra vai chegar um dia que a gente vai ter que pagar. Cada um sabe dos seus erros e dos seus acertos. Quem julga tudo isso é o Criador. Tá? O máximo que a gente pode fazer aqui, o que eu tento fazer pelo menos, é o quê? É tentar trazer um pouco de conhecimento, tentar trazer um senso crítico pra galera que hoje em dia tá em falta, o senso crítico, sobre vários assuntos, e através disso trazer uma perspectiva melhor, entender que há uma esperança no final de tudo isso. Existe uma coerência. Nada que tá acontecendo no mundo desde que o mundo é mundo, primeiro, nada que tá acontecendo aqui é novo, é diferente. Não existe nada de novo abaixo do sol, certo? Tudo que acontece no mundo desde que ele foi criado até hoje tem atos que são subsequentes uns aos outros, resultando no que está acontecendo agora, tá? E existe uma esperança no final, certo? Então a mensagem que eu tento passar, levando em conta tudo isso, é uma mensagem positiva. É de que você, independentemente das discordâncias que você tenha comigo ou com qualquer outra coisa que surja aqui na live, ou qualquer coisa que seja, existe uma esperança, certo? Para você trilhar por um caminho melhor e buscar por algo melhor na sua vida. Essa é a ideia. Só isso, mais nada. Shiva foi criado Deus por abençoe, hindus e Yahweh companheiro. foi criado por judeus. Não vou estragar minha vida acreditando em conto de fada. Então, mas é aí que tá o ponto, porque essas coisas todas que foram criadas, os deuses pagãos que você citou aí, são coisas que você não consegue provar. O problema, quando você lê a Bíblia, é justamente isso, que você lê o que está lá e você percebe que o que está lá está se cumprindo e coisas já se cumpriram. Existe uma coerência entre o que é chamado de relato bíblico com a realidade das coisas à sua volta. Essa é a percepção de realidade. Isso daí é a coisa que a pessoa que se diz ateu não adquire, porque ela não vai atrás de entender a Bíblia, ela não quer entender. Né? Então, assim, veja, você está partindo do pressuposto de que o Deus da Bíblia, ele é só mais um Deus como os outros que são pagãos, criados por mitologias, etc. Ora, se eu tenho a Bíblia, que é o livro direto da fonte, se eu posso ir lá e entender exatamente o que se passa lá para poder fazer uma assimilação com a realidade à minha volta e ver se aquilo corresponde, eu acho que é meu dever de fazer isso, né? Então, você poderia pelo menos testar. Leia a Bíblia, veja se faz sentido para você o que tá lá ou não. É simples. Vocês têm noção da energia podre que está sendo emanada no mundo nesse exato momento? Vocês têm noção do karma, da energia podre que volta para nós com tudo isso que tá acontecendo, cara? Assim, o mundo é satânico, bicho. É muita coisa podre, irmão. É por isso que todo mundo fica na merda. As pessoas não param nem pra pensar nisso, mas tudo é energia nesse mundo. Os caras fazerem um massacre como esse aí, energia podre que é lançada no mundo, isso aí, cara,
Não há santos nessa história, dizendo entre aspas. Ô, irmão, você não precisa ir muito longe. Se você vive dentro da sua casa e sua casa vive desarrumada, suja, você não limpa nada, a energia já baixa. De uma casa desarrumada, viver no meio da sujeira, no meio das coisas organizadas, desarrumadas, isso deixa a pessoa mal já. Você vai ficar, no primeiro dia, você não vai perceber, no segundo não vai, mas a partir do terceiro, quarto, quinto, sexto dia, aquela coisa, tudo... Irmão, vai chegar uma hora que aquilo vai te deixar até meio doido. Você vai, não, pelo amor de Deus, deixa eu limpar tudo isso daqui. Lavar essa casa inteira. Então assim, cara, agora você imagina num contexto de guerra, desse tipo de coisa acontecendo. Pelo amor de Deus, velho. É claro que não há, seu verme. Sabe onde há santos? No céu, nas mitologias. Em qualquer conflito entre homens, há crimes e pecados de ambos os lados. O que não quer dizer que não exista lado errado e potencialmente criminoso. É o relativismo moral nojento, típico de larvas que se alimentam do lixo ideológico da esquerda progressista, bacanuda, que bate palminhas para a revolução enquanto ela acontece no quintal dos outros. A Venezuela é muito bom, tá longe daqui, não é verdade? Eu comentei o seguinte: a que ponto chegou o ódio do bem desses desgraçados que acham justificável o que este grupo criminoso fez em Israel? Essas pessoas devem ser processadas e presas. Apologia e apoio a isso que está acontecendo é crime. Só os palhaços inofensivos que seguiram um bandido como o Bolsonaro vão para a cadeia? Só esses caras que vão para a cadeia? Cadê essa cunhã aí das canelas para fora aí, toda dando uma de modelete? Cadê que uma diaba dessa aí não é investigada e tudo mais? O Diogo Mainardi diz o seguinte: por que os jornais brasileiros somam os mortos dos dois lados como se os israelenses assassinados por esses criminosos fossem iguais aos próprios criminosos? Aí tá aqui a manchete. E essa Folha de São Paulo passando pano. Né? Elas não chamam o nome pelo que ele deve ser chamado, chamam de combatentes. Né? Danilo Gentili comenta o seguinte: eu gosto de observar essas pessoas que puxam a carta dos direitos humanos sempre que um criminoso aqui é preso, mas são a favor da pena de morte, desde que ela seja aplicada por um... Leia aqui a palavra. Contra um civil. Isso tem algumas bem coerente, né? palavras que não podem ser pronunciadas aqui no YouTube. Você sabe muito bem. Ainda mais em vídeos como esse. Eu acredito que Deus criou todo o universo e todo o detalhe, planetas, estrelas e tudo conhecido até o momento, na intenção de podermos ver as belezas feitas pelo Criador além do nosso planeta. Mas é exatamente disso que se trata. As assinaturas do Criador estão por toda a sua obra. Planetas, estrelas, a natureza... A simples beleza de um pássaro, a perfeição com um desenho que é feito na asa dele, a mescla de cores. Ô, irmão, tem tanta coisa bonita. Isso daí, cara, é por isso que eu falo. Vir pro mundo, se você não teve a mente contaminada e lavada, os próprios traços da natureza, tudo que existe ao seu redor te induz, é uma coisa totalmente intuitiva, a entender que isso foi criado. Que tem uma mente muito inteligente e perfeita por trás disso. Não dá. A harmonia das coisas. Isso daí é um negócio. Mas fazer o quê? A gente passa a vida toda o quê? Adquirindo determinados conceitos, né? Muitas misturas de meias verdades, mentiras, meias mentiras, e isso vai entrando na nossa cabeça. Chega na fase adulta, o mundo podre do jeito que é, isso abala o nosso psicológico. A gente perde a fé, a gente para de acreditar, o sistema, a educação mental que ele traz para nós é aquela que te afasta do Criador. É exatamente disso que se trata. Você chega na fase adulta da sua vida, você não tá mais apegado com o Criador. Você não consegue mais ter essa percepção aí. Agora, vai falar isso pra uma criança. Você acha que uma criança que vem pura pro mundo, como que ela se sente diante do mundo? Basta você ficar perto de uma criança. A criança faz bem. A energia da criança é pura, é boa, ela faz bem pra outra pessoa. Ela é inocente. São coisas, a criança, ela vem com características que só o ser humano ainda quando ele era perfeito tinha. Hoje a gente não tem mais, a gente perde isso com o tempo. Cara, você acha que tudo isso daí é o quê? É obra do acaso? Você realmente pensa que... Então assim, eu pelo menos, pra mim, essa ideia aí de que tudo é obra do acaso, nunca, sempre me pareceu, mesmo antes de eu estudar um pouco a respeito dessas coisas, mesmo antes disso sempre me pareceu completamente... impossível de crer. Impossível de... Sabe? Não tem como, velho. Não tem como pra mim. Eu acho, na verdade, que as coisas, elas estão bem óbvias na nossa cara. Aí tem essa daqui do Danilo também. Eu quero que você leia e reflita a respeito do que ele falou aqui. Leia e reflita, tá? Tem palavras que não podem ser ditas aqui.
no YouTube. E este todo é o ódio do bem dessa galerinha. Nós somos do bem. Nós queremos gamers que falam de amor. Gamers que falam de amor. Enquanto tem aqui a Cunhã com as cambitas pra fora, dizendo que todo tipo de crime e barbárie contra crianças e adolescentes é justificável. Tá entendendo? Gente maldita e doente. Agora o que vai acontecer é o seguinte. Um mar de sangue. E quem mais vai sofrer é quem quer viver em paz. É quem não quer esse tipo de guerra na sua casa, no seu quintal. Quem só queria sobreviver. Estes vão ser feitos de escudos humanos e a chuva de fogo vai cair do céu enquanto vai chamuscar todo mundo. Oremos, meus irmãos. Oremos aí. Porque o que vai vir agora é a morte. É morte. Tá?